Nós acabamos de cantar sobre vida, né? Esta é a hora de nós adorarmos, este é o objetivo pelo qual nós estamos aqui, para podermos então ter consciência, né? Cantamos aqui que nós temos essa consciência, que nós estamos aqui para adorar, para servir ao nosso Senhor. E a vida no reino de Deus, ela é em todos os momentos, né? Neste momento, nós estamos aqui reunidos, mas em todos os outros, no nosso dia a dia, onde nós estamos, com quem nós estamos, ali está então a nossa prática na vida do reino de Deus, né? É interessante que quando você olha os evangelhos, você vê isso de uma forma muito nítida em Jesus, né? Jesus nas suas palavras, como falamos no começo, suas atitudes, mas isso não ficou restrito a ele. A vida no reino, ela foi ensinada por Jesus, vivida por Jesus, mas continuada naqueles que se tornaram seus discípulos. Muito interessante você ver isso, então, ao longo de todos os textos, quando você chega em Atos, isso se torna ainda mais intenso, porque Jesus já não está mais presente fisicamente com os seus discípulos, mas os discípulos continuam sendo aqueles, então, que levam o evangelho, palavras e ações. Quando você olha para a igreja nos nossos dias, você encontra um povo vivendo exatamente da mesma forma como aquele povo que nós encontramos nos textos de Atos, nos textos de Mateus, Marcos, Lucas, aqueles que eram chamados de discípulos de Jesus. Quando você olha para eles, você encontra na igreja nos nossos dias as mesmas atitudes, as mesmas palavras. O que é que tornou a igreja diferente? O que é que fez então com que a igreja deixasse de ser como ela era? Porque você pode então olhar, se você diz assim, não, mas eu não sei o que o pastor está falando. O que é que exatamente, né, estamos colocando aqui para poder identificar essa semelhança? Basta nós que nos entendemos como cristãos, servos do Senhor, discípulos, olhar para o nosso dia a dia. Vejam então como era a vida dos discípulos de Cristo lá no início, né? No início da igreja, no primeiro século. Eles estavam em comunhão, eles buscavam o Senhor, eles estavam aos pés do Senhor, tinham orações, leituras da palavra em todos os momentos, de casa em casa, se reuniam. Veja como está hoje, analise de uma forma fria, racional, a vida de cada um de vocês. Eu posso olhar a minha, né? Você consegue olhar a sua, na sua rotina. Qual é o tempo que nós dispensamos para buscar? Qual é a ação que nós temos para viver? E como é que nós então buscamos nos relacionar com os nossos irmãos e assim com o Senhor? Quanto desta vida como igreja ela é intensa e intencional? O quanto daquilo que nós vivemos e falamos, fazemos, ela é intensa para agradar a Cristo e intencional para servir a Ele em todos os momentos. Talvez seja preciso repensar a vida. Aqueles que então vivem com o Senhor, na nossa geração, eles precisam repensar para que eles sejam menos parecidos com aqueles que não seguem ao Senhor, e então mais parecidos com aqueles a quem eles chamam de Senhor, que é Cristo Jesus. Devemos estar semelhantes ao nosso Mestre, e por isso olhar para a vida dele, nós vamos então entender como é que Deus envia, ainda na nossa geração, a igreja ao encontro daquele que está perdido. Eu quero convidar você para nós pensarmos um pouco sobre isso, a ler o texto no Evangelho de Lucas, o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Evangelho de Lucas, 15, do 1 ao 7. Diz o seguinte, palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença mais uma vez para, em oração, clamar pela ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, através da Tua palavra, deste momento de reflexão, o Senhor abençoe as nossas mentes, abençoe o nosso interior, abençoe cada um de nós, nos dando compreensão, nos fazendo entender, a Deus, a Tua verdade e entender assim a vida que estamos levando, para podermos viver para o Senhor. Que o Senhor nos permita sair da Tua casa esta noite, compreendendo com toda clareza o que Te agrada e o que nós estamos fazendo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos outra vez pelo nosso despertar, que se há alguém entre nós que ainda não está vivendo com o Senhor verdadeiramente, vivendo de fato como um discípulo, que o Senhor esteja usando este momento, pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, para despertar, para gerar um avivamento, para que a Tua obra possa acontecer, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a rotina de um cristão na nossa geração, ela se distanciou em partes daquilo que os discípulos do primeiro século, eles viviam, porque com o passar dos anos, nós criamos a nossa própria cultura, nós criamos a nossa maneira de viver com Deus, nós criamos o tempo que nós deveríamos dispensar para Deus, nós criamos o limite pelo qual nós deveríamos então nos envolver na obra do Senhor. Nós começamos a criar uma ideia de uma cultura, de um serviço, de uma vida com Deus, que não está então relacionada com a palavra de Deus. Você pode perceber então o quanto nós estamos distantes, quando a maior parte das igrejas do nosso tempo, ela está enchendo as agendas das pessoas, para que eles possam ter uma ocupação durante a semana, e que eles sejam mantidos dentro dos templos. Muitas igrejas fazem aí semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse mais um dia, tinha mais atividade e mais atividade. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de manhã, é de tarde, é de noite. As pessoas não saem da onde? Da igreja. E eu te pergunto, permanecer dentro do templo, permanecer dentro da igreja, você então quer mostrar, né? Você revela às pessoas que você é mais cristão ou um melhor discípulo simplesmente pelo fato de estar nas dependências? Precisamos pensar sobre isso, né? Porque manter alguém, né, criar muitas atividades é o recurso que tem sido usado para nós falarmos: agora nós vamos viver o reino de Deus, então para isso eu preciso de mais uma atividade na segunda de madrugada, na segunda de manhã, eu preciso de outra na segunda à tarde. Ah não, à noite ainda tem gente que está fora, então vamos fazer mais uma segunda noite. E a gente preenche a vida daqueles então que são parte da igreja, criando uma cultura. Que cultura é essa? Você vive nas atividades religiosas e você não precisa fazer mais nada. Basta você cumprir com aquilo que então foi te ensinado a viver pela estrutura na qual você está inserido. No nosso caso, somos presbiterianos, temos uma estrutura, é passada uma estrutura, né? E essa estrutura ela é válida até o momento que você honra a Deus com a sua vida. A partir do momento que ela passar a atrapalhar, nós precisamos repensar no nosso dia a dia, naquilo que nós estamos vivendo. Sabe por quê?
Qual é o limite da ação na sociedade daqueles que estão todos os dias dentro dos templos? Já pensou nisso? Aonde essas pessoas vão? Se elas permanecem a maior parte do tempo delas no grupo religioso, no meio do povo de Deus. Estou falando que estar em comunhão é ruim? Não, estou falando do excesso. As pessoas estão abarrotadas de atividades e não estão em casa. Estão abarrotadas de atividades e não têm tempo para ver os vizinhos, para viver na sociedade. O grande problema da nossa geração distraída é que ela criou uma nova cultura. A igreja do nosso tempo, ela está muito diferente da igreja do primeiro século, porque ela criou uma nova cultura do que é ser igreja. Jesus nos mostra na sua vida, na sua intencionalidade a cada conversa, em cada momento onde ele ia, como é viver o reino de Deus. E aquilo era intenso, era constante. Jesus estava vivendo o reino de Deus em todos os lugares onde ele ia. Porque ele nos mostra então que para você fazer um discípulo, que é a ordem que ele nos deixa, não é você criar então programas atrás de programas, né? Nós fazemos eventos atrás de eventos. Não, fazer discípulos, essa ação, ela se torna um estilo de vida, é algo que faz parte daquele que é servo de Cristo Jesus. Então nós não precisamos dizer que agora nós vamos inventar mais uma atividade para você poder fazer discípulos. Não, é estilo de vida. E por isso passa a ser natural. Quando Jesus então caminha por onde ele está, ele faz discípulos porque aquele é o estilo de vida, a vida no reino. Com quem ele conversa, onde ele está levando esta vida no reino. Quantas vezes você viu Jesus preso às atividades de uma igreja local? E ali é o lugar onde ele falava do amor, falava do evangelho verdadeiro. Ele estava fazendo o quê? Indo até as pessoas. E aí que é interessante nós nos questionarmos, como o texto nos mostra. Quantos momentos Jesus está reunido com pessoas que são capazes de aprender com ele? Já parou para pensar em toda a rotina de Jesus? Tinha multidões atrás dele, não é? Tinham muitas pessoas em vários lugares diferentes. E nesses momentos, quantas pessoas que estavam ao seu redor, elas tinham a possibilidade de aprender alguma coisa com ele? Eram todos os momentos. Quando você lê os evangelhos, você não vê Jesus, então, ele diferenciando, caracterizando as pessoas. Não, este grupo, agora eu vou me reunir com um grupo de não crentes. Então eu vou lá e eu falo com eles sobre a verdade. Agora eu vou me reunir só com os discípulos para falar. Em todo o tempo ele estava com todos. Ele ensinava as multidões, ele caminhava com todos. Claro que existiam alguns momentos que ele se separava para orar com os discípulos, para praticar, né, aqueles meios de graça que o Senhor deixou para se fortalecer, para entender o momento que estava. Mas ele não caracteriza naqueles momentos, olha, agora esses aqui são aqueles então que nós vamos falar de uma forma diferente. Não, ele fala do evangelho da mesma forma para todos. Isso é interessante, porque estar perto de Jesus era algo possível. Ou seja, Jesus estava acessível às pessoas. O texto começa falando exatamente isso para nós. Aproximavam-se de Jesus todos, os publicanos e pecadores, para o ouvir. Pecadores, aqueles que estavam ali, que eram falhos diante da sociedade. E aí você pode enumerar qualquer característica que nós então podemos pensar aqui, daqueles que não faziam parte de um grupo religioso. Eles não entendem a verdade, estão longe de Deus. E eles fazem o quê? Eles se aproximam de Jesus. Ou seja, era fácil chegar até Jesus para ouvir. Era um caminho que eles tinham então para se relacionar
com aquele que estava trazendo a verdade para eles. É interessante que isso é uma mentalidade que Jesus traz. A mentalidade que o relacionamento dele, em qualquer momento, ele usava para mostrar às pessoas a verdade do reino. Em todos os momentos ele faz isso. Porque a mentalidade dele era esta: eu tenho uma missão, eu tenho uma mensagem, eu tenho algo a cumprir aqui. E é muito importante nós olharmos então para Cristo, porque Ele aproveita todas as oportunidades. Ele convive com pessoas diferentes. Olha a sua rotina e veja quantas pessoas você se relaciona no seu dia a dia. E quantas oportunidades você perde. De quantas pessoas que você conhece, que você não vive uma mentalidade do reino, para que naquele contexto, naquele momento, aquela pessoa perceba que ela pode se aproximar de você, porque você é acessível a ela, e você então ensinar a ela a verdade do Evangelho, assim como Cristo fazia. Certa vez Billy Graham, ele disse: eu acredito que uma das próximas cartadas de Deus será através dos fiéis no local de trabalho. Billy Graham, grande evangelista, então ele entendia que o Senhor ia gerar um grande avivamento através dos cristãos no ambiente de trabalho. A gente às vezes fala em avivamento e a gente espera que o céu se abra, né? Ou que você ouça os anjos cantando, tocando, você comece a ver coisas diferentes. Não é isso que acontece nos evangelhos, não é isso que acontece no livro de Atos, né? Pregação acontece, 3.000 pessoas se convertem. Pregação acontece, 1.500 pessoas se convertem. Isso ia acontecendo em todos os momentos onde o poder de Deus estava ali sendo transferido através do Evangelho para mudar os corações pela ação do Espírito Santo. Já pensou nisso? Tempo de trabalho. Isso é algo que me chamou a atenção essa semana e é por isso que eu trouxe para refletir com os irmãos, que nós passamos a maior parte do tempo num ambiente de trabalho com pessoas que muitas vezes não conhecem a Cristo. Até podem viver numa circunstância religiosa, mas ainda não conhecem a Cristo. Então essa afirmação de Billy Graham, ela fala sobre a essência vivida por Jesus. Porque esteja no ambiente de trabalho, esteja em qualquer lugar, ali então o Senhor pode agir com o seu poder através do seu povo, para que as pessoas possam entender que esta é uma oportunidade para eles falarem sobre a esperança de Cristo Jesus. Quanto é que Deus pode fazer no lugar onde você está vivendo? Ou quanto Deus pode transformar a vida das pessoas onde você está, né? Já pensou nisso? Se você não acredita que Deus tem poder para transformar, que Deus tem poder para mover o lugar onde você está, você precisa voltar ao Evangelho e olhar para Cristo. Precisa voltar para a palavra e olhar para a postura dos apóstolos, dos discípulos que estavam ali em todo momento, acreditando que aquela oportunidade poderia ser o momento de transformar a vida daquela pessoa. Deus pode fazer um mover através da sua vida para que a sua família se converta. Pode fazer um mover através da sua vida para que o seu bairro se converta. Já pensou nisso? Você acredita nesse poder de Deus ou você acha que ele está limitado apenas aos líderes da igreja? A igreja possui o poder de Deus em suas mãos, que é o Evangelho, vasos de barro com o poder dentro deles, algo que é o mais importante. É por isso que nós estamos dizendo esta noite, que Deus está enviando a sua igreja ao encontro daqueles que estão perdidos. Se você for olhar em todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos espalhados em ambientes de trabalho diferentes, bairros diferentes, famílias diferentes. Isso significa o quê? Que nós podemos alcançar todos esses lugares. Nós podemos chegar até esta dimensão onde você está, com quem você se relaciona.
É importante nós termos esta consciência, porque era isso que Jesus fazia, era isso que os discípulos faziam. Onde eles estavam, com quem eles estavam, eles usavam como uma oportunidade. Veja a vida de Jesus, dia a dia, na sua humanidade, extraia dele todos os momentos que ele estava então com as pessoas para ensinar elas. O que ele estava fazendo? Estava num poço, porque ele estava com sede. O texto aqui fala para nós que ele está então reunido ali com os pecadores para comer com eles, porque eles tinham fome. Ele estava caminhando pelos lugares, ele se encontrava com as pessoas. Então vejam, é uma rotina de alguém que tem uma mentalidade completamente diferente da mentalidade que nós vemos presente na igreja nos nossos dias. Por quê? Onde ele estava? Eu vou beber água num poço, vou falar da verdade do evangelho. Não, eu vou comer com essas pessoas. Por que não aproveitar essa oportunidade ao redor da mesa para falar a eles sobre a verdade? Ou seja, é todo dia. É um estilo de vida que precisa ser então resgatado. Todos os momentos a igreja deve viver no reino de Deus. E aqui eu não estou falando de mais um programa. Isso é importante você entender. Nós não estamos criando agora uma nova atividade na igreja chamada estilo de vida, que vai acontecer toda quarta-feira das 5 da manhã até as 6 da manhã. Que talvez para você que está acostumado com essa mentalidade, isso até seja mais confortável. Eu vou me reunir na igreja quarta-feira das 5 da manhã às 6 da manhã para viver o estilo de vida de Jesus. Aquele é o momento. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um estilo de vida onde você vai viver em todos os instantes, todas as horas. É na madrugada na sua casa, é no seu trabalho, é com as crianças, adolescentes, jovens na escola, aqueles que estão na faculdade. Onde estiverem, terão oportunidades para poder levar o reino de Deus pelas suas atitudes e pelas suas palavras. A intencionalidade do evangelho se torna parte da rotina quando ela já faz parte de você, quando o evangelho já é parte da sua vida. Você precisa pensar nisso. Se torna intencional porque é natural para você, como acontecia com os discípulos, como acontecia com Cristo em todos os lugares onde ele estava. Mas então, por que a igreja tem vivido de forma diferente? Por conta da cultura. A cultura de religiosidade que nós aprendemos a criar. Nós criamos isso. Nós somos responsáveis por manter esta cultura. Nós somos responsáveis por passar e ensinar às pessoas esta cultura. E eu identifico essa como uma das grandes ou uma das maiores barreiras que a igreja tem hoje na formação de discípulos, no cumprimento do ID de Jesus, para nós então alcançarmos as nações. Por quê? A visão religiosa é voltada para a manutenção e não é voltada para o cuidado, não é voltada para o crescimento das pessoas. Manutenção ao invés de crescimento. E é isso que você encontra então no versículo 2, quando você tem ali dois grupos de pessoas, fariseus e escribas, que estão ali murmurando. Por quê? Porque aquilo que Jesus está fazendo é escândalo para eles, porque eles têm uma cultura na mente deles, e a cultura é de que eles não deveriam se misturar com aquelas pessoas, muito mais comer com elas. Então eles criam uma barreira, eles criam um impedimento para que Jesus pare de fazer isso, para que ele não esteja junto com pecadores, que ele não esteja junto com aqueles que cobram impostos em excesso. Eles querem manter apenas. Vamos manter a cultura que nós temos porque ela é mais fácil, porque ela é melhor para nós. Há uma tradição. Por que vai mexer nessa tradição? Por que vai mudar aquilo que já é feito há tanto tempo? Porque não está de acordo com a palavra de Deus. Se Jesus não nos ensinou a viver desta forma, nós não devemos viver. Se Jesus não nos ensinou a exigir esta postura, nós não podemos exigir.
E esse é o problema da cultura religiosa, da igreja no nosso tempo, na nossa geração. Nós criamos tradições, nós criamos preceitos, nós exigimos das pessoas coisas que Jesus nunca exigiu. E o que é que nós nos tornamos para elas? Barreiras. Uma barreira. Eu sou uma barreira para aquele que está perdido, para aquele que está afastado, quando eu exijo dele algo que Jesus não exigiu. Quando eu ensino para ele algo que Jesus nunca ensinou. E você olha as Escrituras, você vê que na maior parte das vezes, o impedimento ele vem pela perseguição. Você olha o livro de Neemias, Neemias foi lá, se dispôs a servir ao Senhor, para reconstruir os muros, ele o fez, e a oposição surge. Sambalá, Tobias se levantam para fazer com que aquela obra seja interrompida. Não consegue porque eles estavam preparados, mas a perseguição veio. Quando você olha o tempo dos apóstolos, você vê então da mesma forma, se levantavam perseguições, mas de pessoas de fora. Você olha para José, a história dele mostra uma dificuldade vindo de fora, de pessoas que não acreditavam. Quando você vê ele lá então no contexto, junto com a mulher de Potifar, para que desviar o olhar dele para fora daquilo que Deus estava fazendo. E ele se mantém firme, como os apóstolos, como Neemias, como tantos outros que passaram então por esses momentos onde uma barreira surge, um impedimento surge para que eles vivam a vontade de Deus. Mas a perseguição ao povo do Senhor, ela é nítida com os de fora. Mas você já pensou que a perseguição pode acontecer de dentro? Ela pode acontecer com aqueles que estão no meio da igreja? Que as barreiras elas podem ser criadas por nós. E aí algo muito importante que eu e você precisamos refletir, que está escrito na primeira carta de João, quando ele diz: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando a religiosidade, a cultura de religiosidade, ela se instala no meio da igreja, é um alerta para nós podermos entender que existem alguns que estão contrariando o estilo de vida de Jesus e que talvez eles não sejam de Jesus. Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, se é que algum dia vocês tiveram o Espírito Santo, se é que o Espírito Santo habita neles, porque o joio está misturado com o trigo. O que é que nós precisamos olhar? O estilo de vida de Jesus Cristo. A Ele nós precisamos imitar. Os fariseus não entendiam esse estilo de vida, os fariseus não entendiam a mensagem, e eles então eram a barreira em vários momentos para o ministério de Jesus, para que ele não falasse a verdade, para que ele não fosse até as pessoas. Eles tentavam em vários momentos. E o que é que isso gera dentro da vida cotidiana de uma igreja? Isso gera pessoas fracas, porque elas estão olhando apenas na manutenção. Vamos manter a tradição, vamos manter as práticas que já foram ensinadas para nós há tanto tempo. Não vamos nos preocupar com as pessoas, não vamos me preocupar com o fortalecimento das pessoas, não vamos me preocupar com o crescimento das pessoas. E essa é a barreira mais sutil do que a externa. Você vai olhar para fora nas notícias do Oriente, você vai ver igrejas sendo perseguidas, igrejas acontecendo em cavernas, igrejas acontecendo escondidas na casa, no porão, estão ali se escondendo, os missionários estão lá lutando. É visível, é externo, é mais fácil de identificar. Mas quando ela está no meio da igreja, quando nós temos lobos em pele de cordeiro, é mais difícil de identificar. É sutil, as coisas estão acontecendo e muitos não estão percebendo, porque não estão vivendo com o Senhor, estão dormindo, precisam despertar para esta vida de comunhão com o Senhor, para que vivam o estilo de vida ao qual o Senhor então nos chamou para nós vivermos. Se nós optamos pela manutenção, nós podemos dizer que vivemos muita indiferença no nosso meio. E aí você pode então analisar aquilo que você faz, como é que você vive com as pessoas. Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 29 e 30, é o momento onde Jesus então está passando
pela cidade e ele encontra Levi, e ele chama Levi, para que então o siga. E o que é que Levi faz? O segue. E é interessante então que naquele momento, na rotina, no caminhar, Jesus está fazendo discípulos porque faz parte dele. Ele não tem como mudar a sua essência, não é? Então nós vemos que Levi oferece um banquete, mas ele não chama só Jesus. Não é só Jesus que está com ele. Ele enche a casa dele de publicanos, outros iguais a ele. E os publicanos tinham uma fama muito ruim por cobrar impostos além daquilo que eles deviam. E aí você vê então, mais uma vez, fariseus e escribas murmurando. Quem é esse? O que está acontecendo? Por que ele está comendo numa casa cheia de incrédulos, publicanos, pecadores? Ou seja, eles não entendem o estilo de vida do reino. Os religiosos não entendem o estilo de vida do reino, por isso eles são barreira. Por isso eles se tornam um obstáculo para o crescimento e fortalecimento da igreja. E se nós estamos vivendo nesta postura, nós precisamos nos arrepender, porque Deus está chamando e enviando a sua igreja ao encontro dos perdidos. Se você acha que Deus está dependendo apenas e única e exclusivamente de você, você está enganado. As igrejas estão servindo por aí, muitas pessoas tementes, fiéis ao Senhor, estão se levantando e indo aos perdidos. O que nós precisamos é restaurar a visão nossa como igreja, se nós estamos distantes, porque é isso que Jesus faz quando ele se propõe a contar uma parábola que você conhece, uma parábola que ela é muito fácil de nós então compreendermos, porque ao instante que ele vai responder essa parábola, eu faço então um paralelo com a resposta dele aos fariseus que perguntam: por que é que você está comendo com os publicanos? Por que é que você está junto nessa casa de Levi cheio de pecadores? E então ele diz: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim para chamar pecadores ao arrependimento. Jesus nos convoca a uma reflexão de como está a nossa visão, de como está a nossa postura como cristãos. Se nós vivemos de fato o reino de Deus ou não, se a nossa visão está corrompida por uma cultura de religiosidade que nós criamos, nós mantemos e nós ensinamos. Porque o texto no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus então diz no versículo 4: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então veja, ele muda a prioridade, ele muda a visão daquelas pessoas, para que eles possam entender que o mais importante não é a tradição, o costume do que aquele grupo tinha, mas que uma tem valor, ou melhor, uma tem mais valor do que todas as outras, porque ela está longe, porque ela está se perdendo, porque ela não está no caminho, porque ela não está se fortalecendo. É preciso então corrigir uma visão para nós podermos construir qualidade no reino de Deus, na vida, na comunhão, na construção de uma nova cultura, uma cultura do reino do Senhor, igual àquela que o Senhor Jesus ensinou e viveu. Porque quando eu falo de qualidade, eu estou falando então na ação deste homem da parábola. Ele vai ao encontro, ele cria uma expectativa. O que ele quer quando ele sai então, deixando as 99 ali? Ele quer simplesmente encontrar. E quando ele busca, o que ele faz? Ele encontra. E quando ele encontra, o que ele faz? Ele coloca aquela ovelha nos ombros, alegre, com júbilo no seu coração. Leva isso até os amigos e ele reúne os outros para contar para os outros: olha, uma está de volta, uma foi resgatada, uma é importante. Isso é uma visão de qualidade de vida. Por quê? Porque é alguém que no seu coração está preocupado com aquele que está longe. É alguém que no seu coração vai ao encontro, ou seja, ele não fica parado esperando, ele faz. É alguém que no seu coração se alegra
porque um está agora junto. É aquele que no seu coração quer festejar com os outros. Quero contar para vocês, uma pessoa se converteu. A importância dessa mudança de visão para nós podermos construir uma cultura que agrade ao Senhor. Qualidade. Uma visão que traz qualidade para as pessoas, porque elas começam a viver em busca dos perdidos, alegrando-se com todos aqueles que voltam a Cristo Jesus. Mas também podemos encontrar nesse texto uma questão de quantidade, a correção da visão, que muitas vezes na manutenção nós imaginamos, bom, a quantidade que nós já temos é suficiente, já está bom, não cabe mais, não vamos mais atrás, não vamos plantar igrejas, não vamos fazer discípulos, não vamos mais chamar crianças, não vamos atrás de adolescente, está bom do jeito que está. Isso é a visão de manutenção. Visão de crescimento é diferente, você vai se preocupar com a qualidade, a vida das pessoas vai ser diferente, mas isso automaticamente vai atingir quantidade. Porque aqui quantos a mais nós temos agora? Porque ele está falando de alguém que havia se perdido. Porque o texto no versículo 7 diz: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, ele está falando de pessoas que já estão com o Senhor, que já vivem com Deus, já são justos, considerados justos na presença do Senhor. Mas este um ainda não era. Este um estava longe e precisava então ser resgatado. O crescimento é natural quando a igreja vive a intencionalidade do Evangelho. Quando o Evangelho faz parte de você, quando o estilo de vida de Cristo está em você no seu dia a dia, é natural que você veja as pessoas se fortalecerem e as pessoas comecem a se aproximar de você, porque elas veem que você é acessível e elas se entregam a Cristo Jesus. É natural porque Deus está enviando a sua igreja ao encontro dos perdidos. Minha pergunta para você essa noite é: qual é a sua visão de reino de Deus? O que é que você entende? Ou o que você entendia? Como é que você vive? Muito importante que você faça essa reflexão, para que você possa então caminhar na direção correta. Basta você ver onde está a maior importância para você. Que a igreja esteja repleta de atividades. Mais uma. Vamos fazer uma atividade para segurar os adolescentes. Quem nunca ouviu essa expressão, né? Para que eles não vão para o mundo. Eles já estão no mundo, irmãos. Estão na escola. Estão na faculdade. Ou você se preocupa então com o estilo de vida? Você se preocupa em manter ou crescer? É manutenção ou é fortalecimento? A sua visão como igreja, ela vai fazer toda a diferença em tudo aquilo que nós já fazemos ou nos propusermos a fazer para o reino de Deus. Porque você é quem vai viver isso. Você faz parte da igreja. Você vai levar a verdade do Evangelho, assim como Jesus levou e os apóstolos levaram em todos os lugares. Irmãos, a noiva de Cristo na nossa geração, ela perdeu o referencial, e é por isso, e o principal, que ela então se distanciou das Escrituras no seu dia a dia. Se você em algum instante tirou a referência maior, que era olhar para aquele a quem você chama de Senhor, que é Jesus Cristo, volte a olhar para Ele. Olhe para Cristo. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Mestre, Jesus é o modelo para nós vivermos e honrarmos a Deus com tudo aquilo que nós estamos então propondo a fazer. Nós podemos então caminhar em direção a uma restauração de vida, de visão, ou podemos chamar de uma reforma, né? A igreja reformada está sempre se reformando, porque em alguns momentos ela identifica que a cultura que ela criou está errada, porque ela identificou que as posturas que ela estava tendo não estão de acordo com as Escrituras. Então a gente precisa fazer o quê? Restaurar. E restaurar no coração, pela confiança na palavra, naquilo que Deus então está nos ensinando. E isso deve ser levado para os outros. É levar para as famílias, é levar para o seu ambiente de trabalho, é levar para onde você está. A verdade é de que o Senhor Jesus então é aquele que pode nos salvar. Deus está te levando ao encontro dos
perdidos. Por mais que você não tivesse isso de forma consciente na sua mente, isso a você, igreja, já está acontecendo. A questão é quando. Quando é que amanhã Deus vai te levar aos perdidos? Quando é que na quarta-feira Deus vai te levar aos perdidos? Vai depender da rotina que você criar. Porque em todos os momentos, Ele vai te permitir construir relacionamentos onde o Evangelho vai estar presente. E que Deus nos abençoe para que nós tenhamos a capacidade pela fé de mudar a mentalidade, para voltar ao crescimento e fortalecimento de pessoas que assim glorifiquem ao nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez, para nós cantarmos. Quero convidar o grupo de louvor que vem à frente, para nos conduzir neste último cântico, para que você, através deste louvor, possa reforçar, anunciar a Deus toda a confiança que você tem, que é somente nele. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero